somos servos inúteis. Porque fizemos apenas o que nós devíamos fazer. Mas o Senhor vai nos recompensar. Então, irmãos, que Ele abra os nossos olhos. O nosso serviço atual tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Você sabe que isso explica a expressão de João, 1 João 2, quando ele diz assim, quando Ele se manifestar de novo, é essa vinda do Senhor, nós não nos afastemos dele envergonhados. Sabe o que vai nos envergonhar quando o Senhor Jesus voltar? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tomar nossa esposa e dizer, Senhor, é uma oferta de amor para Ti. Nós não podemos tomar nossos filhos e dizer, é uma oferta de amor para Ti. Nós não podemos tomar irmãos e podemos dizer, é uma oferta de amor para Ti. Isso vai nos envergonhar, porque nós não fizemos nada. Então, irmãos, esse capítulo 2 é um capítulo penetrante, porque ele vai ligar a responsabilidade do serviço cristão à recompensa do serviço cristão. Compreendeu isso? Então agora vamos entrar nos méritos, nos pormenores. Quais são as responsabilidades do serviço cristão? Vamos entrar nelas. E vamos selecionar uma a uma, para que você anote aí, leve aos pés do Senhor, ore e, se for necessário, chore, para que o Senhor possa nos conduzir à maior realidade. Então vamos na primeira responsabilidade, capítulo 2. Vamos ver os versos 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Claro que não. Nós já lemos no verso anterior que foi uma entrada retumbante, de repercussão, não é? Daqueles irmãos que entraram ali e pregaram o evangelho na unção do Espírito, né? Agora o verso 2 está aqui a primeira lição, primeira responsabilidade de todos nós na esfera de serviço cristão que nos foi confiada. Como nós falamos, nas mais íntimas e básicas. Marido, pai, esposa, mãe, nas esferas da assembleia e daí em diante. Nas esferas da obra, né? Verso 2, primeira responsabilidade. Vamos colocá-la assim. Suportar sofrimentos. É aqui que Paulo começa, é aqui que nós temos que começar, é aqui que a palavra de Deus começa, é aqui que o evangelho genuíno começa. Porque tem um evangelho que não é evangelho. É um outro evangelho, conforme Paulo diz em Gálatas 1 e Pedro diz em 1 Pedro 5. Que tem um evangelho que é um evangelho de bolha, um evangelho de triunfalismo, que é um falso evangelho. Pedro, quando escreve a epístola dele, unindo sofrimento, com glória, como nós falamos ontem. Ele conclui assim, 1 Pedro 5,10, dizendo que Deus mesmo, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. E já falamos ontem que um pouco é a vida inteira, conforme Pedro. Depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E sabe o que ele diz depois desse versículo? Preste atenção, na sequência. 1 Pedro 5,10 e os versos seguintes. Ele fala assim, e eu vos exorto, esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Não é um verso importante? Porque Pedro está dizendo que a genuína graça de Deus é uma graça que anuncia que aqueles que têm a graça vão sofrer por causa das responsabilidades da vida cristã. Agora, graças ao Senhor, porque isso é paradoxal, maravilhosamente paradoxal. Vamos sofrer e vamos alegrar. Vamos sofrer e vamos estar cheios de gozo. 2 Coríntios capítulo 6. Nada tendo, mas possuindo tudo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Entristecidos, mas sempre alegres. Paulo estava doido quando escreveu esse capítulo, será? Não. Esse é o paradoxo da vida cristã. Só o cristão pode experimentar isso. Entristecido, mas sempre alegre. Pobres, enriquecendo muitos. Nada tendo, possuindo tudo. Que maravilha, não é? Paradoxo da vida cristã. Porque há uma fonte em nós que não pode ser tocada, que é o próprio Senhor, pelo seu Espírito. Nada pode tocar essa fonte. A questão é o quanto estamos bebendo dela. Porque no que se refere às questões nossas, exteriores, do serviço, do relacionamento, da convivência, da obra, da igreja até, e até no relacionamento com o mundo, com os ímpios, a palavra é sofrimento. Nós sabemos, nós não somos ingênuos, não é? Mas graças ao Senhor, no meio disso tudo, a fonte não pode ser tocada. Nunca.
Há uma tradução linda, alternativa, de um homem de Deus, chamado J.B. Phillips, de Filipenses 4, 10 a 13. Aquele lindo texto. Onde alguns tiram só o verso 13, faz um adesivo e prega no ouvido do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é triunfalismo religioso. Né? Uma frase tirada do contexto. Tudo posso. Então, eu escolho o que eu quero e nele eu tudo posso. Você vê o perigo? Mas não é o que o texto está dizendo. O texto começa no verso 10 e não no 13. Esse tudo posso é no 13. Você tem que ler desde o 10. Aí você vai ver o que é tudo posso. Sabe o que é tudo posso? Posso viver na humilhação. Posso viver na honra. Posso viver na escassez. Posso viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo, não é? Quando Paulo tinha abundância, ele não confiava na abundância. Quando nós temos abundância, nós temos um senso de autossuficiência, não é? Eu tenho, né? Então Paulo diz, eu tenho abundância, mas a abundância não me toca quando tenho abundância. Ela não me toca. Sei viver na abundância, sem me considerar autossuficiente. Mas também ele experimentou escassez, e muita. Então ele diz, sei viver na escassez. E a escassez também não o tocava. Quando nós temos escassez, qual é o espírito que deseja nos tocar? Murmuração. Por que eu não tenho? É a primeira pergunta. E o irmão tem, o outro irmão tem, aquele não tem. E eu não tenho. Né? Paulo nunca fazia essa pergunta. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós somos honrados, qual é o perigo, a tentação que acompanha a honra? Um homem é provado pelos louvores que recebe. A tentação da honra é a soberba. Então Paulo disse, eu sei ser honrado, porque ser honrado é um caminho muito difícil. Porque a soberba anda ao lado da honra. Não que haja mal na honra. O Senhor nos manda honrar nossos pais, nos manda honrar os anciãos, nos manda honrar uns aos outros. Né? O problema não está na honra, está na soberba, que anda a par e passo com a honra. Então Paulo diz, eu sei ser honrado, e ele não se ensoberbecia. Mas também ele diz, eu sei ser humilhado. Quando somos honrados, o perigo é a soberba. Quando somos humilhados, o perigo é a depressão. Nós mergulhamos em nós mesmos. Ou eu sou o mais miserável. Quantas vezes falamos assim, não é? Sem realidade. Eu sou o mais miserável, falamos diante do Senhor. Aí quando o irmão do nosso lado diz assim, Senhor, abençoa esse miserável. Aí nós ficamos bravos. Né? Outro não pode dizer que eu sou miserável, só eu. Não é? Então Paulo diz, eu sei viver na humilhação, não é? Sem se deprimir. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Naquele, em união com aquele que me fortalece. Isso é uma vida livre. Livre da honra e livre da desonra. Isso é uma vida livre. Livre da abundância e livre da escassez. Isso é uma vida livre, não é? Que maravilha, irmão. Então, voltando ao tema principal, primeiro item do capítulo 2, da responsabilidade do nosso serviço cristão, nossa responsabilidade é suportar sofrimentos. Deixa eu me recordar só mais um versículo para seguir. 1 Pedro 4, 1 e 2. Uma ilustração aí. Pedro diz assim, tendo Cristo, nosso Senhor, sofrido na carne, armai-vos. Queria que você notasse essa palavra. Armai-vos. Ela é forte. Armai-vos vós do mesmo pensamento. Ele está dizendo que esse pensamento deve revestir nossa mente como uma armadura. Nós devemos estar certos de que será assim. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Em outras palavras, Pedro está dizendo, tende uma mente disposta a sofrer. Porque se nós não temos uma mente disposta a sofrer, se nós somos avesso ao sofrimento, nunca poderemos avançar nem na vida e nem no serviço cristão. Porque quando Pedro fala, 1 Pedro 4,11, que o sofrimento, 4,12, que o sofrimento não é algo extraordinário, então Pedro está dizendo que o sofrimento é algo ordinário. Sim? Que nós deveríamos levantar toda manhã e ter certo escrito no nosso caderninho que os sofrimentos para hoje estão reservados. Né? Porque o sofrimento é algo normal e ordinário na vida cristã. É a ordem do dia. Então Pedro diz, não estranheis. E é isso que Paulo diz a nossa primeira responsabilidade. Verso 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Irmãos, ler essas palavras é tão fácil para nós, não é? Elas estão aqui no papel, a letra está aqui. Mas sabe quem está escrevendo isso?
Aquele que teve os lombos rasgados em Filipos. Você se lembra disso ou não? Teve os seus lombos rasgados em Filipos. Ele foi açoitado e amarrado no tronco, no cárcere. E foi ultrajado. Leia Atos 16.